Carmélio, seja bem-vindo, meu irmão, mais uma vez, no nosso encontro mensal. O que você traz para a gente hoje? Vamos dar continuidade, Paulo, aos nossos estudos de André Luiz. Hoje, parte 7. Nós temos alguns temas a serem estudados e podemos entender que a série, os livros de André Luiz, psicografados pelo inesquecível Francisco Cândido Xavier, podem nos ajudar e muito, porque estes esclarecimentos, eles têm origem na doutrina espírita, no cristianismo primitivo, no Consolador. E hoje nós iremos estudar o livro Libertação, o livro Os Mensageiros, livro Missionários da Luz e livro Evolução em Dois Mundos. E o primeiro módulo desse slide, que os amigos estão acompanhando, parte 7, primeiro módulo, livro Libertação, capítulo 2, a palestra do instrutor. André Luiz está sendo amparado, orientado pelo mentor Gúbio. O livro Libertação é um livro muito interessante, porque nós temos o Gúbio como mentor espiritual e temos a Matilde, um espírito grandioso que se apresenta em alguns capítulos a fim de que ela possa auxiliar o seu filho, Gregório, que se encontra no umbral e ela pretende resgatar o seu filho. E neste capítulo 2, da palestra do instrutor, nós temos um tema, existem diversos temas. E eu escolhi para hoje, neste capítulo 2 do livro Libertação, Primitivismo Mental, em que Gúbio explica para André Luiz que as organizações criminosas no umbral, lembrando que o umbral ele é uma repercussão vibratória da humanidade encarnada no seu aspecto ainda sombrio, lembrando que nós estamos no planeta Terra, planeta de provas, expiações, em que o mal predomina, e existe o mundo astral do planeta Terra. Nós estamos no mundo carnal, no mundo das formas. E existe o mundo espiritual, o mundo astral. E neste mundo astral, além das colônias espirituais avançadas, como, por exemplo, o nosso lar, Alvorada Nova, nós temos o umbral. E nesta organização infeliz, essa organização sombria do umbral, segundo Gúbio, eles tentam, essas inteligências do mal, tentam manter ou estimular as nossas animalidades, o nosso primitivismo mental, as nossas inclinações de rebeldia, de incompreensão. Paulo, tu levantou a mão, Paulo? Carmélio, teve um papa chamado Gregório. Alguma relação com esse personagem de André Luiz? Sim, o movimento espírita diz que o Gregório pode ser o Gregório Papa da Idade Média. Alguns estudiosos da doutrina espírita já mencionaram a respeito, que tudo indica que seja o Papa, que certamente não se consagrou para o Evangelho do Senhor Jesus e se encontra nesta região, numa cidade chamada Cidade Estranha, na região do Umbral. Dizem que é o mesmo espírito, o Gregório, Papa da Idade Média, e este personagem chamado Gregório, que ele é responsável de uma legião de espíritos do mal, ele é um dos representantes dos dragões, naquelas regiões difíceis, dos abismos do umbral. E, segundo Gúbio, esses irmãos infelizes, eles estimulam ideias, eles estimulam algumas concepções maliciosas, negativistas, para que possamos aceitar a nossa condição ainda
de espíritos imperfeitos e com esta conformação, nós acabamos de nos acoplar, nós aceitamos esta fatalidade, esta infelicidade de se imaginar sempre como um espírito limitado. Isto é, segundo o Gubbio, eles estimulam aos espíritos encarnados em vigilantes, espíritos encarnados em vigilantes, que não têm a preocupação de evangelizar seu coração, e diante desse ato, desta aceitação de cada um de nós, infelizmente, eles, ao estimularem esse primitivismo mental, ao estimularem esta conformação, esta fatalidade de sermos espíritos imperfeitos e ignoramos com tais comportamentos a reforma íntima, a transformação para melhor. E com isso, segundo o Gubbio, a nossa mente, ela aprisiona, a nossa mente, ela atrai características perigosas, características sombrias. Uma delas, que devemos meditar a respeito, dentro desse comportamento de primitivismo mental, quer dizer, me sinto limitado, me sinto animalizado, aceito as paixões sem nenhuma preocupação de superar, desenvolver a transformação para melhor. E diante desse comportamento mental, diante desta concepção negativista, desta mentalidade de pouco valor, eu aceito a fatalidade do mundo material como a minha única referência, a minha única meta. Isso é lastimável e preocupante. Se eu aceito as etapas carnais, isto é, se eu aceito as programações do mundo material sem a preocupação de desenvolver a transformação para melhor, eu estou incorporando a ideia nociva que eu não devo me reformar, que eu não devo me transformar. E com isso, eu prestigio uma existência infantilizada, eu dou muita atenção ao mundo transitório, esquecendo que eu devo superar os velhos problemas que ainda incidem em meu mundo psicológico. Eu vou pedir para o Paulo ler a questão 911 do Livro dos Espíritos, que esta questão do Livro dos Espíritos, 911, Allan Kardec pergunta sobre as paixões, e a resposta é muito interessante, porque fala a respeito da natureza espiritual e da natureza material corporal. E, na sua parte final, na sua resposta, da 911, do Livro dos Espíritos, esclarece que devemos buscar a vitória do espírito sobre a matéria. Você pode ler, Paulo, por gentileza, questão 911 do Livro dos Espíritos, por favor. 911 fica no item, no capítulo 12, perfeição moral, da parte terceira das leis morais. Pergunta: não há paixões de tal modo vivas e irresistíveis que a vontade é praticamente impotente para superá-las? Olha que pergunta, hein? Muito boa pergunta. Resposta: há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade está apenas nos lábios. Elas querem, mas estão bem satisfeitas de que assim não seja. Quando o homem acredita não poder vencer suas paixões, é que o seu espírito nelas se compraz, como consequência da sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende a sua natureza espiritual. Vencê-las é parte de um triunfo do espírito sobre a matéria.
E sobre si mesmo, né, Carmen? Perfeito, sobre si mesmo, perfeito. Porque essa resposta é muito interessante, meus amigos e minhas amigas, porque, segundo a inteligência da resposta da questão 911 do Livro dos Espíritos, apresenta para todos nós que quando você tenta superar as suas tendências, os seus arrastamentos, as suas inclinações, se você consegue, de alguma forma, superar, suplantar estas inclinações, você se identifica com a sua natureza espiritual. Olha só que interessante. Todo esforço que eu faço para o alvo, que é o Cristo em mim, eu consigo desenvolver, desabrochar a minha natureza espiritual. Se eu silencio a fim de evitar uma discussão que pode desencadear problemas sérios no ambiente familiar, eu estou me identificando com a minha natureza espiritual. Se eu consigo, com todos os problemas, com todas as dificuldades da vida, aqueles dias em que as nuvens cinzentas se apresentam sobre minha cabeça, mesmo assim, eu consigo dar um sorriso, eu consigo vibrar na alegria cristã e sigo a vida. Eis aí também, meus amigos, a minha natureza espiritual. E é interessante que quando eu consigo sobrepor a minha natureza espiritual, isto é, eu consigo respirar mais com a minha alma e menos com as minhas influências corporais, eu controlo também e observo esta questão que o Gubbio está colocando no livro Libertação, capítulo 2, primeiro módulo, nome do capítulo, A Palestra do Instrutor, em que o tema, à direita da seta, primitivismo mental. Gubbio está explicando para André Luiz e para todos nós que no umbral, esses irmãos infelizes no umbral, essas organizações sombrias do umbral, eles tentam manter a nossa humanidade encarnada nesta espécie de inércia, esse primitivismo mental. Isto é, estamos aceitando as paixões, estamos aceitando a influência da matéria sem a preocupação de sobrepor a influência do espírito, que deve falar mais alto, deve sobressair, deve acontecer em nós. Então, toda vez que eu experienciar, viver alguma inclinação desagradável em mim, devo sempre lembrar que a minha natureza é espiritual. Eu sou espírito. E ao pensar, ao utilizar a via intelectual, isto é, pelo meu intelecto, eu consigo entender que eu sou espírito. Eu posso tentar e até controlar este meu emocional, que sempre me conduz a uma visão puramente física da vida. E as aparências podem desencadear desequilíbrios, porque eu vejo corpos, eu não consigo perceber almas. Se eu vejo corpos e estou conformado, aceito isso com naturalidade, eu posso ter uma percepção equivocada da vida, porque ninguém é corpo. Momentaneamente, nós temos esta vestimenta física, que ela é passageira, mas o que prevalece é o espírito. Vamos agora, meus amigos, livro Os Mensageiros, segundo módulo, capítulo 22, nome Os que Dormem. O assunto que eu escolhi para hoje, concepções negativistas. Pois não, Paulo? Carmério, eu vi aqui na resposta aqui, a palavra lábios. E aí me remeteu uma outra citação. Cabe Jesus aqui? Sim, claro. Olha, em Mateus, capítulo 15, versículo 8 a 9. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, mas seus ensinamentos não passam de ensinamentos humanos. Tem a ver? Muito.
mas tem muito a ver, porque, na realidade, amigo Paulo, esse primitivismo mental é quando eu estou priorizando somente o mundo das aparências. Eu estou esquecendo a minha natureza espiritual, isto é, a minha alma, no meu dia a dia, na minha existência, pouco se apresenta, por opção minha, por escolha minha. Por isso que Jesus, quando ele se fez presente em nosso planeta, o Mestre Jesus, ele está relembrando para cada um de nós que vós sois deuses. Jesus lembra também, sois o sal da terra, a luz do mundo. E o Mestre amado Jesus ensina que devemos superar estas inclinações, conforme o Gubbio explica no livro Libertação. Porque se eu aceito a minha animalidade, os meus arrastamentos, sem nenhuma preocupação de superar tais obstáculos que eu construí em vidas passadas, estou dando continuidade no tempo presente, eu não estou entendendo a beleza e a mensagem do Evangelho de Senhor Jesus. E, conforme dito, nós iremos agora iniciar o estudo do livro Os Mensageiros, capítulo 22, de nome Os que Dormem. O assunto que fiz a seleção para hoje, concepções negativistas. É muito interessante. Lembrando que cada livro de André Luiz existe minimamente um mentor. No caso do livro Os Mensageiros, tem um aniceto que acompanha e orienta o nosso André Luiz na vida espiritual, na vida astral. E o aniceto está explicando para o André Luiz que existem pessoas encarnadas e desencarnadas que cultivam, vivem com concepções negativistas. É muito interessante tal tema, tal colocação de aniceto, porque concepções negativistas, elas geram vibrações, porque a minha mente, ela tem um poder criador, ela exala matéria mental. Segundo um outro livro de André Luiz, livro Mecanismos da Mediunidade, em que o nosso André Luiz explica que a nossa mente, no capítulo Matéria Mental, que a nossa mente ela exala matéria mental. Quando eu estou pensando, vibrando, meditando, refletindo, eu estou criando formas, pensamentos. Estou criando em volta do meu corpo espiritual, do meu perispírito, formas, pensamentos. E tais formas, pensamentos, elas têm vibrações próprias. Elas têm energias que podem ser consoladoras, podem ser agradáveis ou não. E segundo o Aniceto, no livro Os Mensageiros, capítulo 22, as pessoas, quando elas cultivam hábitos, quando elas pensam, quando elas estão arquitetando ideias, se são ideias, mentalidades negativas, isto é, sombrias, de baixa qualidade, eu estou gerando um magnetismo ao meu perispírito. Eu estou impregnando ao meu corpo espiritual, corpo este que eu vou utilizar de forma mais vibracional após a morte do corpo físico, porque o corpo físico se desfaz, mas eu continuo existindo na vida espiritual com o meu perispírito. Só que o pensamento, ele vai moldando, ele vai plasmando o perispírito. Se eu penso de forma otimista, apesar de tudo, as minhas vibrações, a minha aura, o meu halo vital, começa a ter configurações de belezas espirituais. E eu me conforto em mim mesmo, porque eu estou cultivando a alegria cristã. Mas o inverso, segundo o Aniceto, concepções negativistas, podem gerar em nós pensamentos que vão aprisionar a gente a uma vida pessimista, a uma vida em que eu não consigo me identificar como espírito e esqueço
que a vida é passageira. 2 levantaram a mão. Ô, Carmélio, Hernandes e Paulo. Hernandes acho que levantou também. é só para te avisar, o Hernandes aí está querendo. O áudio, Hernandes. O Carmélio, esse aí que você está falando do negativismo, está me lembrando um desenho, um personagem antigo, que vivia assim, ó dia, ó vida, ó tristeza. Claro que a Luciana está agora. Essa lição do Carmélio, essa questão 911 livros espíritos são simplesmente devastadoras. Eu participo de outro grupo de estudo num padrão, teoricamente, bem mais elevado que esse daqui, estudando galáxia, etc, etc e tal. Quando eu falei ao pessoal que eu estava estudando livros espíritos e os convidei, vocês nem sabem, quase uma gozação fizeram sobre mim. Por quê? Livro dos espíritos. Vejam a pose da turma. E eu pergunto... Sabem tudo, né, Nandi? Sabem tudo, né? Eles já sabem tudo, né? Mas eu agora me pergunto, nós todos que aqui estamos, principalmente esse grupo cheio de empáfia, nós estamos enquadrados em tudo isso que o Carmélio está falando aí. Ele está falando para mim, infelizmente está falando para mim. Então a gente faz aqui agora um exame de consciência profundo, e nós estudamos uma coisa, mas nós não aplicamos isto. Desculpe, eu não estou triste comigo, não. Eu estou me identificando como um ser dentro das aulas que estou recebendo aí agora. E alerto para que tenhamos, pois... meu Deus... Houve alteração aqui, minha gente. Deixa eu... Continua falando, Hernandes. Estamos te ouvindo. Vai em frente, então, Carmélio. Bom, de qualquer maneira, as palavras do Hernandes são importantes, porque essas concepções negativistas, elas não são ações que vão se diluir por si só. Alô? Pois não, Hernandes? Palavra? Alô? Pode falar, Hernandes. Entrou uma pessoa na linha e eu cortei a pessoa. E eu estava falando... meu Deus, de novo? Não, de novo não pode. Vamos não, Hernandes. Vou dar continuidade, não se preocupa não. Então, o que acontece? Essas concepções negativistas, elas são construídas, elas são edificadas de novo. Naqueles comportamentos, aparentemente, comportamentos banais. Às vezes, uma irritabilidade, às vezes, em que nós vibramos uma atitude de opositor, sem a preocupação de analisar esses comportamentos, esses vícios mentais. Mas o André Luiz, através do Aniceto, no livro Os Mensageiros, ele está alertando para cada um de nós que a nossa mente ela tem um poder criador. A nossa mente, o nosso psiquismo, o nosso psiquismo desenvolver valores vibratórios, formas, pensamentos, vibrações que podem consolar ou aprisionar. É interessante. Vamos lembrar de uma passagem da vida de Jesus. Ocorreu, está lá nos evangelhos, a ressurreição de Lázaro. Sabemos que Lázaro retornou para o corpo e ele ressurgiu em espírito. Mas é interessante, o aspecto simbólico. Lázaro se encontrava numa gruta. Vocês concordam? Naquela aparente morte. Gruta esta, podemos considerar assim uma espécie de caverna, uma sepultura ali. Bom, valor simbólico. Quando vivemos com as nossas concepções negativistas, somos o Lázaro da vida, simbolicamente dizendo, em que ficamos nesse negativismo.
Mas quando ganhamos coragem do Cristo em nós, através de orações, através de disciplinas espirituais, desenvolver valores que vão fortalecer a nossa fé, eu consigo sair dessa gruta, porque o Cristo em mim, o Mestre Jesus, ele me chama, isto é, pela oração eu saio de mim mesmo com o meu negativismo e consigo respirar pela minha alma, consigo me consagrar a uma alegria cristã. Então, toda vez que eu procuro viver uma vida disciplinada para o bem, eu também estou gerando concepções positivas. Eu estou vibrando luz, eu estou desenvolvendo luminosidade em torno da minha aura, do meu halo vital, do meu perispírito. Hernandes, tu levantou a mão, Hernandes? Sim, me caçaram aqui porque ligaram aqui e desligaram meu telefone. Eu diria que eu estou em outro grupo de estudo, teoricamente mais avançado do que esse daqui. Teoricamente. Mas eu percebo que as pessoas que lá estão, com toda aquela empáfia de sabidos, e muitas vezes nós também estudamos isso, mas aquilo, etc. Mas na prática nós não damos o testemunho. E você está dando uma aula do que realmente somos, né? Do que seríamos ou queríamos ser. A gente se esforça para não ser isto, mas é exatamente o que nós somos. Nossos pensamentos nos traem, nossas atitudes também nos traem. A gente tem vergonha de falar isso, mas eu quero cumprimentá-lo porque é uma coisa aparentemente simples, mas não é não. Está focalizando o homem no dia a dia, na sua forma de ser, nos depoimentos que dá, nas atividades, nos pensamentos, sobretudo. Agora é no secreto do pensamento, entrando para dentro de nós mesmos, na profundeza, nós vamos encontrar isso que você está denunciando aí. Então, de minha parte, eu agradeço bastante. E lamento pelos meus companheiros lá, com a presunção de que livro dos espíritos, como se soubéssemos isso dando testemunho. Desculpa a interrupção, Não, mas foi estava ótimo. preso aqui, tá bom? Tá ótimo, Fernandes. O Peçanha parece que levantou a mão. O Paulo, Peçanha. Teu áudio, Paulo. Cabe aí um Paulo de Tarso? Claro, sempre. Quem sou eu? Olha, primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Dize-vos, portanto, isto pela palavra do Senhor, que hoje que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. A crença que eles iam desencarnar e ficar dormindo esperando a ressurreição vem daqui dessa passagem. Você vê alguma relação com esse capítulo? Perfeito, perfeito, porque essa carta de Paulo de Tarso, ela apresenta que os que dormem, que é o capítulo do livro dos Mensageiros, lembrando que André Luiz está em cada livro de André Luiz, os Mensageiros, no caso, tem um posto Campo da Paz, que é presidido, que é administrado por um casal, Alfredo e Ismália. E André Luiz, ao visitar esse posto, ele entra no pavilhão. Naquele pavilhão, existem vários pavilhões ali. Naquele pavilhão, há em torno de quase 2.000 irmãos que estão ainda dormindo após as suas desencarnações. Isto é, eles fixaram a mente deles no materialismo, no negativismo, em concepções que alienaram cada um deles. Então, nós devemos fazer movimentos para a vida. Eis a necessidade do Evangelho. Jesus, em João, ele assim falou: vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância.
quando pensamos no Mestre Jesus. Por mais que a noite, a madrugada escura da nossa vida se faz presente. Quando conseguimos caminhar, mesmo que os nossos pés estejam sangrando. Quando eu consigo sorrir com as portas fechadas da minha vida, e mesmo assim eu estou com Jesus, eu consigo desenvolver a estética divina, a beleza divina. E com isso, a minha vida, ela passa a ter um pouco desta abundância que Jesus falou. Porque viver com Jesus é se consagrar a este tesouro que é a vida, que é o reino de esperança e vida do Mestre Jesus. E estas concepções negativistas, meus amigos e minhas irmãs, precisamos ter hábitos ricos, que é a oração, orar, silenciar a mente, se esvaziar das coisas do mundo. Necessitamos também desenvolver o fora da caridade não há salvação. Desenvolver caridade. Caridade mais complexa, que é eu controlar os meus velhos impulsos para que eu possa me tornar uma fonte de alegria para aqueles que vivem próximo de mim. Então, meus amigos, vamos agora para o livro Missionários da Luz. Eu acredito que 2 pessoas escreveram, não sei se levantaram a mão, perguntaram algo, eu não sei se houve isso. De qualquer maneira, caso alguém queira falar, só levantar a mãozinha e fica à vontade. Eu vou dar continuidade ao 3º módulo, livro Missionários da Luz, capítulo 4, Vampirismo. Vampirismo. O livro Missionários da Luz, a exemplo dos demais, foram fotografados pelo nosso inesquecível Francisco Cândido Xavier. E este capítulo, Vampirismo, do livro Missionários da Luz, temos um assunto, formas sombrias, em que o mentor Alexandre, já mudamos o mentor. No livro Missionários da Luz, temos um mentor chamado Alexandre. Esse mentor Alexandre, ele orienta o André Luiz sobre essas formas sombrias. Olha que interessante. Os assuntos estão interligados. Segundo o mentor Alexandre, quando eu vibro o ódio, quando eu estou insistindo com comportamentos vingativos, quando durante anos eu gerei em mim padrões de atitudes desagradáveis, eu estou criando no meu psiquismo e na minha vida íntima formas sombrias. E segundo o mentor Alexandre, essas formas sombrias, elas foram geradas por estes comportamentos do nosso dia a dia. É uma irritação, é uma incompreensão. Lembrando que essas irritações, incompreensões, essas atitudes vingativas e outras mais, são comportamentos permanentes, contínuos. Não é uma situação isolada que eu desabafo, não é uma situação atípica que de uma hora para outra eu estou agindo de forma desconcentrada. Não é isso. Eu estou falando é aquele comportamento que eu estou me prolongando pelo tempo. Eu estou anos sempre irritado. Durante anos, eu estou sempre naquele comportamento em que é um comportamento refratário da luz. E segundo o mentor Alexandre, no livro Missionários da Luz, no capítulo 4, de novo Vampirismo, segundo o mentor Alexandre, todos os comportamentos que nós temos geram formas sombrias, comportamentos negativos. Os comportamentos, os pensamentos evangélicos, os pensamentos que representam, configuram luminosidades, criam formas luminosas. Nada mais lógico.
Então, meus amigos, por que eu estou colocando isso? Porque todos nós iremos viver as chamadas travessia perigosa. Nós estamos atravessando o mar da vida em que precisamos entender que as ondas irão ao nosso encontro e devemos superar tais ondas. Então, vamos para a questão 340 do Livro dos Espíritos, em que o Paulo vai ler. Allan Kardec pergunta se a reencarnação é um ato importante e solene. E a resposta é próximo disso. Diz o seguinte, que a reencarnação é semelhante a um homem que vai entrar no barco e terá que passar por uma travessia perigosa. E terá que afrontar, superar as ondas da vida. Isto é, nós estamos vivendo um grande desafio. Temos uma travessia a ser superada. Mas com essas formas sombrias, eu vou me afogar no mar da vida. Eu devo criar formas luminosas. Eu devo vibrar nesta alegria cristã, neste otimismo que eu sou eterno. Tais pensamentos alimentam em mim dias melhores. Pode ler, amigo Paulo, por favor? Já está na agulha. Capítulo 7, parte 2ª do Livro dos Espíritos, Retorno à vida corporal. Pergunta: um instante em que o espírito deve encarnar-se é para ele um momento solene? Cumpre esse ato como um acontecimento grave e importante? É como um viajante que embarca para uma travessia marítima perigosa e não sabe se vai encontrar a morte nas ondas que terá que enfrentar. O viajante que embarca sabe a quais perigos se expõe, mas não sabe se naufragará. É assim que o espírito conhece o gênero das provas às quais se submete, mas ignora se sucumbirá. O mesmo ocorre com a morte do corpo, a desencarnação, né? Que é o renascimento para o espírito. A reencarnação é para ele uma espécie de morte, ou antes, de exílio e clausura. Deixa o mundo dos espíritos para ir para o mundo do corporal, como o homem deixa o mundo corporal pelo dos espíritos. O espírito sabe que reencarnará. Paulo, vamos fazer uma pergunta. Você está lendo a nota do Allan Kardec? Estou. Ou essa é a resposta? Oi? É a resposta. É a resposta? É. É a nota também do Allan Kardec? É a nota? Está junto. Não, basta ler só a resposta mesmo, a nota não do Allan Kardec. Então tá bom, paramos aqui. Completa aí, amigão. Completa aí, por favor. Então, nesse momento supremo, a perturbação o envolve como no homem que entra em agonia, e essa perturbação persiste até que a nova existência esteja nitidamente firmada. O início da reencarnação é uma espécie de agonia para o espírito. Olha que interessante, Paulo. É uma espécie de agonia para o espírito, né? Olha só, é a nota de Allan Kardec, é o Kardec esclarecendo a primeira parte da resposta à questão 340, aí foi o Espírito Superior que respondeu, dizendo que nós estamos numa travessia perigosa, e não se sabe se nós iremos superar essa travessia no mar da vida. Aí o Paulo, inspirado, leu a nota de Allan Kardec e trouxe uma mensagem final que reencarnar em algumas situações é uma espécie de agonia para o espírito, porque ele sente, ele tem um pressentimento que ele vai passar por fases na vida e que ele vai precisar de uma fé imensurável no nosso Cristo. E é interessante, meus amigos, que se eu, no meu dia a dia, eu não tenho a preocupação de me evangelizar, mas por que eu devo me evangelizar? Por que eu devo lembrar de Jesus em minha vida? Porque nós somos necessitados de luz divina. Às vezes, nós vivemos
algumas tristezas, algumas inquietações, porque nós nos sentimos muito completos com o nosso ego, com o nosso eu, que precisa ser melhorado, que precisa ser aperfeiçoado. Mas quando eu me coloco como estudante da vida, isto é, se eu sou estudante, eu tenho que ter um professor. Essa condição de aprendiz, quando eu me curvo ao sagrado e quero ouvir a voz da vida superior que Jesus representa, eu vou superar estas formas sombrias, isto é, estas vibrações. É claro que esse nosso estudo ele é muito transcendental, porque eu estou falando de coisas que não tem como a gente tomar posse, segurar, visualizar. Mas vocês devem lembrar que André Luiz, no livro Nosso Lar, ele, quando retornou para a pátria espiritual, tem um capítulo, caso os amigos queiram consultar, o nome do capítulo é Médico Espiritual. Médico Espiritual. Dr. Henrique de Luna visita o André Luiz na enfermaria, em que André Luiz ele saiu recentemente do umbral, após 8 anos e meio no umbral. Ele, na enfermaria, ele estava deitado ali, aí aparece Clarence, Dr. Henrique de Luna, que é o médico, e Lísia já estava. O Dr. Henrique de Luna faz um diagnóstico no André Luiz e fala o seguinte: é lamentável que o amigo chegou até nós pelo suicídio. André Luiz ficou atônito, confuso. E eu me lembro que o Clarence, nesse capítulo, falou algo muito forte que até hoje me toca. Ele falou o seguinte, o Clarence para o André Luiz, que está falando para mim, hoje, agora. Ele falou o seguinte, que o André Luiz, quando estava encarnado, mentalmente o André Luiz tinha uma forma sombria. Às vezes ele ficava irritado com algumas pessoas. Essa forma sombria de ser, ou seja, irritado, sempre negando a vida, estava minando, estava dissolvendo a vida, o princípio vital no André Luiz. Isto é, essa atitude mental estava levando ele ao suicídio indireto. Já analisaram a respeito disso? A minha forma de ser, se ela é negativista, se a minha forma de ser ela é sombria, pessimismo, sempre reclamando, eu estou morrendo. Eu estou escolhendo o suicídio indireto. E por agir desta forma, eu estou perdendo as programações da minha reencarnação. Então, é isso, Paulo. Mateus, perfeito, perfeito. Vamos agora para o último módulo, acompanhe o nosso slide, livro Evolução em 2 Mundos, capítulo 10, Mecanismos da Mente. Olha que interessante. Núcleos energéticos. Às vezes nós lemos algumas expressões de André Luiz e André Luiz está ensinando sempre a todos nós uma cultura espiritual. O que é estudado em nosso lar, o que é estudado na colônia Alvorada Nova, o que é estudado no mundo superior. E André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, está apresentando o que eles estudam no mundo espiritual, no mundo de regeneração, no mundo ditosos, nos mundos celestiais. Núcleos energéticos é um esclarecimento do livro Evolução em 2 Mundos, Mecanismo da Mente, em que representa órgãos, representa a organização do nosso perispírito. Esses núcleos energéticos, eles são centros de forças que eles existem em nosso perispírito, nosso corpo astral, nosso corpo espiritual. Segundo André Luiz, neste capítulo 16 do livro Evolução dos Mundos, quando eu me identifico demais com o meu egoísmo, com o meu orgulho, com os arrastamentos, inclinações, eu estou, de alguma forma, atrofiando, impedindo que esses núcleos energéticos,
que são vibrações de vida do fluido universal no meu perispírito, possam acontecer. Olha que interessante. Olha só que interessante. Vamos fazer um estudo comparativo. Livro Evolução dos Mundos, capítulo 16, Mecanismos da Mente. O assunto que estamos estudando, núcleos energéticos. Vamos comparar esse estudo com duas questões sequenciais do Livro dos Espíritos. A questão 913 e a questão 914. A questão do Livro dos Espíritos 913 a pergunta é sobre egoísmo, de Allan Kardec. A sua parte final da resposta diz o seguinte, que o egoísmo neutraliza as virtudes, as qualidades morais. Meditem a respeito disso. Analisem. Se o egoísmo neutraliza, o egoísmo está impedindo que a virtude possa acontecer em mim. Se isso está ocorrendo porque eu estou sendo egoísta, eu estou atrofiando os núcleos energéticos, isto é, são vibrações no meu perispírito que podem expandir as vibrações dos fluidos, que são remédios espirituais, que são vibrações que vão acalentar, consolar a minha mente. E até vou pedir para o Paulo ler, mas só para dar sequência, a 914 fala algo também importante em sua resposta, porque a pergunta de Allan Kardec fala sobre egoísmo que tem a ver com interesse pessoal. E a resposta diz que quando eu valorizo as questões espirituais, naturalmente eu dou pouca importância aos assuntos que dizem respeito ao mundo transitório, ao mundo material. Isto é, a 914, meditem, analisem ao longo da sua encarnação a questão 914, porque ela está relativizando a nossa dor. A 914, ao falar que devemos valorizar as questões espirituais e não dar tanta importância às questões materiais, eu estou relativizando as barreiras, os empecilhos, as dificuldades da minha vida material. Vou procurar fazer o que é possível, mas eu estou dando prioridade ao eterno em mim. Vou aprender a ceder os meus dias terrestres em favor dos dias eternos que vão me libertar. Paulo, você pode ler a 913 e, na sequência, 914 do Livro dos Espíritos, por favor? As duas? É. Capítulo 12 da Perfeição Moral, parte 3 das Leis Morais. 913. Dentre os vícios, qual é o que podemos considerar o pior? Temos dito sempre. Olha a bronca, né? Isso. É o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudem, né? Todos os vícios e verão que no fundo de todos eles existe o egoísmo. Por mais que tentem combatê-los, não conseguirão extirpá-los enquanto não atacarem o mal na raiz. Enquanto não tiverem destruído a causa. Que todos os seus esforços tendam, portanto, para esse objetivo, porque aí está a verdadeira chaga da sociedade. Quem, nesta vida, quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, porque é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as qualidades. 914. Momento. Olha só que interessante, meus amigos e minhas amigas. Segundo a inteligência da resposta da 913 do Livro dos Espíritos, que são conteúdos que orientam o assunto que nós estamos estudando, que é o livro Evolução em Dois Mundos, Núcleos Energéticos, capítulo 16. Segundo a parte final da resposta 913, o egoísmo, ele neutraliza, quando nós permitimos, é claro, as virtudes, as qualidades.
Se eu estou neutralizando as qualidades, as virtudes, isto é, a paciência, se eu não tenho paciência, é porque prevalece o egoísmo em mim. Se eu não consigo viver uma vida serena, é porque o egoísmo neutralizou essa serenidade que deveria acontecer no meu psiquismo, no meu espírito, no meu coração. Por sua vez, se o egoísmo ele prevalece no meu dia a dia, eu estou atrofiando os núcleos energéticos, que são órgãos, são vibrações que existem no meu perispírito, no meu corpo astral, e eu estou impedindo de viver o que Jesus lembrou em seu evangelho. Vós sois deuses. No egoísmo, eu desconsidero a minha divindade. Quando supero o egoísmo, eu estou expandindo a minha divindade. Pode ler a 914, Paulo, finalizando, por favor? Vamos lá. Baseando seu egoísmo no interesse pessoal, parece bem difícil extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegaremos a isso? À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, menos valor dão às materiais. Posteriormente, é necessário reformar as instituições humanas que o entretêm e o excitam. Isso depende da educação. Muito bom, Paulo. E, Carmelo, olha, dever de casa, 918, caracteres do homem de bem. Essa é excelente. Essa eu conheço, muito bom também. Bom, em relação ao dever de casa, que o Paulo já nos orientou, então nós temos um final de semana de atividade, uma atividade aí para dever de casa, lembrando, e gostaria que os amigos, as amigas, pudessem, um dia, abrir o livro dos Espíritos e analisar esta resposta da 914 do livro dos Espíritos, porque, intelectualmente, nós ouvimos, assimilamos, e torna-se um arquivo de conhecimento, intelectualmente. Mas, emocionalmente, se eu ler esta resposta de 914, eu irei viver um grande contentamento espiritual, porque ela diz muito para o nosso coração. Quando 914 orienta em sua resposta que quando eu vou valorizando, vou me esclarecendo, entendendo os assuntos de ordem espiritual, as questões espirituais, as coisas espirituais, quando eu valorizo emocionalmente, não somente pela via intelectual, naturalmente eu vou diminuindo, eu vou tornando menos incidentes as questões materiais. Quer dizer o seguinte, meus amigos, resumindo, nós podemos relativizar as nossas dores, as nossas tristezas, e podemos, ao relativizar, conversar com estas inquietudes, dialogar com aquilo que está ferindo, sangrando o meu coração. Se eu consigo relativizar, deixou de ser absoluto a minha dor. E por deixar de ser absoluta a minha dor e minha vida, eu irei entender que a vida é algo espiritual, que a vida está em Cristo. Então, meus amigos, finalizando os estudos, agradeço aí pela atenção. São assuntos da série André Luiz, dos livros de André Luiz, são assuntos que não são fáceis de tentarmos explicar, esclarecer, porque são espirituais esses temas. Nós estamos tentando viver a nossa fé com coisas invisíveis. É muito difícil acreditar naquilo que é invisível. Por isso que devemos desenvolver a intuição, que é uma faculdade, uma qualidade do espírito extraordinária. Devemos desenvolver a voz do instinto, perceber que existe uma voz no nosso mundo interno que ela quer, que é a voz do nosso protetor espiritual. Essa voz quer orientar a gente nas estradas da vida. Então, para tudo isso, meus amigos, creiam no Mestre. Se identificam com Jesus. Se você está
trilhando o deserto da vida, se esse deserto tem a ver com o mundo que estamos atravessando, se entregue à água viva do nosso Mestre Jesus. Porque a nossa sede, ela vai cessar. Se mesmo assim eu continuo ainda inquieto com as coisas que passam, ergue seu corpo para a vida espiritual. Lança sua mente para o eterno, porque no eterno que nós iremos nos identificar com a nossa natureza espiritual. Vamos orar, agradecendo ao Pai da vida por este encontro, abençoando esse ambiente espiritual, aos dirigentes desse trabalho espiritual, e que possamos, Mestre, colocar em prática estes ensinamentos, colocar em prática o Teu Evangelho, para que possamos bater na Tua porta e ela vai se abrir. Que possamos lançar os nossos olhos, as Tuas orquídeas, as Tuas aves do céu. Que possamos viver trilhando os Teus caminhos. O Teu olhar em nosso olhar. A Tua vida em nossa vida. Fique sempre conosco, Mestre. Graças a Deus.